Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Seja bem-vindo a mais uma mesa do nosso podcast Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Hoje nós estaremos tratando do tema perdão. Perdão, nós viemos numa sequência, né, Jamile? Meditamos um pouco sobre a palavra em torno da mentira, rejeição, e não poderíamos passar, né, sem falar, sem meditarmos um pouco sobre o perdão. Afinal, não somos pessoas perfeitas, não convivemos com pessoas perfeitas e os relacionamentos não são perfeitos. Sim. E é algo que é do nosso cotidiano, né? Nós magoamos, somos magoados, nós perdoamos e precisamos perdoar. E nem sempre é fácil. Não. Né? Mas quando nós mergulhamos na palavra, a gente percebe que é um tema muito querido para Deus e que ele trata de uma forma muito reta, que nem sempre é fácil para a gente compreender e operar, mas o quanto pode ser miraculoso nas nossas vidas viver o perdão. Sim. Tem muita gente com a vida travada hoje, não só no emocional, mas no financeiro mesmo, por falta de perdão, por falta de ajustar, né, sua vida com Deus, em primeiro lugar, né, consigo, porque às vezes a gente pensa no perdão, eu vou perdoar a Letícia porque Letícia me ofendeu, me magoou. Eu preciso perdoar a Letícia. Mas muitas vezes eu estou travada por causa de mim mesmo, porque eu não consigo me perdoar. Tem muita gente que não consegue se perdoar por coisas que viveu, por coisas que consentiu, que acontecesse na sua vida. Por escolhas que fez, né? Sim. Se a gente parar nessa dimensão de perdão, a gente vai ver que existe o perdão diante de Deus, né? A nossa relação com Deus, o perdão que nós muitas vezes precisamos conceder a nós mesmas e o perdão para com o outro. Né? Ele faz aí esse tríplice alicerce, né? Que o perdão vai requerer de nós, para passarmos essa caminhada alcançando e cumprindo com o mandamento de Deus. Porque aí é mandamento. Sim. Né? Ele fala em Mateus capítulo 6, a partir do 13, ele diz assim, ao 14, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então você vê que há uma condicional. Para eu receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar. E essa é a oração do Pai Nosso, né? Então, aí quem nos acompanha, que quer ver o próprio Jesus nos ensinando a orar, a oração do Pai Nosso está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. E lá Jesus já coloca tudo o que é importante em uma oração. E ele não deixou de jogar luzes, né? De destacar a questão do perdão. Sim, e muita gente recita, reza, ora ao Pai Nosso e não pensa na dimensão dessas palavras. Porque muitas vezes cumpre um protocolo. Não, eu vou rezar ao Pai Nosso, eu vou orar ao Pai Nosso, mas não para entender que aquilo ali foi uma oração modelo. Foi uma oração onde Jesus deu ingredientes para a nossa forma de orar. Né? A sua oração precisa glorificar Deus, precisa trazer as suas necessidades e precisa que você peça perdão pelos seus pecados e perdoe. Porque se você não perdoa o outro, você não recebe perdão. E é tão difícil, Letícia, perdoar. É tão difícil. Eu acho que é um dos mandamentos mais difíceis que Deus colocou na terra. Foi perdoar. Porque falar é fácil. Falar sobre perdão é fácil. Mas perdoar de fato é difícil. E quando você fala que perdoar é difícil, nos remete à nossa limitação enquanto ser humano sobre a compreensão e a vivência do amor. Né? Justamente por nós não conseguirmos amar como Deus ama, para a gente é tão difícil perdoar. Né? É difícil perdoar e assim, porque também as pessoas romantizaram muito. As pessoas acham assim, perdoar é esquecer. E não é esquecer. Eu não tenho amnésia. Perdoar é superar. Isso.
né? Concordo. Eu olhar para aquela pessoa que me ofendeu, que me magoou, que me caluniou, e eu superar aquilo ali, eu ressignificar aquilo ali. Então, quando eu entendo isso, eu vou ver que o fato de eu perdoar essa pessoa não quer dizer que eu precise conviver com essa pessoa. A Bíblia tem vários exemplos com relação a isso. Ah, mas José perdoou os irmãos. Os irmãos venderam José. José foi preso, foi jogado no poço, fez tudo. José perdoou os irmãos, perdoou. Mas o que foi que aconteceu com José e os irmãos? Eu sempre dou exemplo, às vezes eu brinco com os meninos lá, que José, eu brinco com José, era como se morasse em Salvador. Ele pegou, eu vou ficar aqui e vou mandar vocês lá para Lamarão. Um exemplo. Ele mandou para uma cidade. Ele não botou vizinho da casa dele. E as pessoas às vezes acham assim, não, eu perdoei, agora vem para cá, vem para cá. Vamos andar de novo junto, vamos viajar de novo junto, vamos contar os mesmos segredos que a gente contava, e nem sempre vai acontecer isso. Exatamente. E a gente não precisa misturar as coisas, né? Sim. Quando você trouxe aí a história de José, para quem ainda não teve a oportunidade de estudar a história de José, é uma história muito bonita, né? Que destaca o perdão de uma forma... É comovente ler aquela cena em que ele se revela aos irmãos, né? Os irmãos de José, por questões de ciúmes, enfim, venderam ele, contaram para o pai uma mentira. Ó, como sempre as coisas vão andando juntas, um abismo, né? vai chamando o outro. E aí, passados muitos anos, eles foram até a terra onde José morava. E José, naquela época, tinha uma posição muito importante, mas os irmãos dele não sabiam. E então, José reconheceu os irmãos, né? Mas os irmãos não reconheceram. E ali tem aquela cena, que é uma cena muito bonita, em que há ali uma reconciliação. Mas eu fiz essa volta em torno da história de José para remeter a para a gente aprofundar um pouco mais naquele ponto que você tocou, que perdoar não é esquecer. E muitas vezes, né, nós carregamos aquele... meu irmão fala assim, fica com o coração peludo. Ele fala assim, ela tá com o coração peludo, viu? Assim, porque você deixou o tempo passar, mas não tratou aquilo ali. Não superou. E tempo não cura. Não. Isso é uma frase que o mundo repete, que o tempo cura todas as coisas. Não. Segundo a palavra de Deus, o tempo não cura. E se a gente não perdoa, a gente fica num cativeiro. Sim. Num cativeiro espiritual. Sim. Porque Jacó e Esaú, eles ficaram 20 anos brigados. Passaram 20 anos afastados um do outro. Por quê? Porque não conseguiam sentar e conversar. E tempo não cura. O que cura é você sentar, é você conversar, é você pedir ajuda do Espírito Santo para lhe ajudar a perdoar, porque perdoar também é um processo, Letícia. Eu sempre falo assim, a gente senta, a gente conversa, a gente libera a palavra de perdão, mas há um processo. Você me feriu e a ferida precisa de um tempo para ser sarada. Com certeza. E aí onde eu preciso, as pessoas às vezes acham assim, não, eu pedi perdão, resolveu. Não. Perdão não apaga aquilo que você falou. Né? Às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Então não é porque, me desculpe, me perdoe, que eu vou esquecer, aquela dor vai passar. Não. Eu vou precisar agora entrar num processo de cura interior, onde eu vou começar a pedir ajuda a Deus. Né? Uma das coisas que eu aprendi nessa questão de perdão foi quando alguém me ofende, quando alguém me prejudica, eu entro nesse processo. Eu começo a orar por essa pessoa, para que Deus abençoe essa pessoa e para que Deus me ajude a superar aquilo. Porque sozinha eu não consigo. E aí, quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na minha mente, no meu coração, aí sim, você vai percebendo que aquilo que doía tanto já não dói mais. Olhar para aquela pessoa que era tão difícil, você já olha com facilidade. Então, muitas vezes as pessoas se cobram. Eu pedi perdão e fulano continua estranho comigo. Não quis. Não, respeita o espaço do outro. Porque cada um encara as coisas de um jeito. Cada um tem um tempo. Entendeu? Tem pessoas que têm mais facilidades de perdoar, tem outros que precisam de mais um tempo. E a Bíblia nos traz também, quando a gente começa a meditar sobre como agir após o perdão, né? Existem histórias na Bíblia, eu gosto muito daquela história de quando Paulo e Barnabé, né, se discutem. Eles eram cristãos, maduros, pessoas experientes na fé, mas que tiveram um desentendimento.
Por causa de João Marcos. Exatamente. Essa história, quem quiser ler, está no livro de Atos. Quem quiser conhecer como que foi o princípio do cristianismo, como que as histórias dos apóstolos, como que tudo isso começou, nós sugerimos que vocês leiam o livro de Atos. E lá em Atos, capítulo 15, versículo 36, diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. O livro de Atos, atos significam ações, né? Era o que os apóstolos fizeram, né? As ações após a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente vê que eles estão ali implantando a igreja primitiva. E aí, Paulo disse para o Barnabé: olha, vamos voltar para a gente ver como que aqueles irmãos que a gente visitou, que a gente falou sobre Jesus, como eles estão. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Veja, houve uma tensão e eram 2 homens cristãos. Eram de Deus. 2 homens muito usados por Deus. E tiveram um desentendimento feio. A Bíblia registrou a palavra grave. Um desentendimento tão grave. Então, desentender, ter opinião diferente, não ter conexão, acontece. Né? Acontece. E a gente vê que depois eles se separaram. Ah, ficou ruim. Não, estava tudo bem. É a maturidade que nós devemos buscar no sentido de perdoar, superar aquilo e seguir fazendo o que tem que fazer. Precisa andar junto, colado, voltar a ser como era? Não. Eu tenho uma prima que ela fala que a gente precisa discutir no campo das ideias, não deixar descer pro coração. Porque é como você falou, às vezes a gente vai divergir de opiniões. Mas isso não pode interferir na minha vida pessoal, na minha relação com você. Exatamente. Eu posso não concordar com o seu ponto de vista. Eu não sou obrigado, mas eu não posso deixar que isso afete a minha relação com você. E, infelizmente, as pessoas, é como eu falei, tem gente que tem facilidade, tem maturidade, tem equilíbrio emocional. Tem desprendimento, eu chamo isso de desprendimento, né? E aí, perdoa com mais facilidade. Você tem esse desprendimento, Jamile? Letícia, eu tenho aprendido. Tenho aprendido na caminhada, porque eu já passei por muitas situações muito difíceis. Muito difíceis. O ano passado, eu passei por uma situação muito difícil. Que exercer o perdão. Que eu precisei exercitar, sabe, o perdão. E, assim, eu precisei muito da ajuda de Deus. Porque foi algo muito sério. E aí é por isso que eu falo, aí é onde você precisa entrar num processo de perdão. Porque tem feridas que são, sabe? Tem coisas que lhe atingem de fato, que só Deus mesmo para lhe ajudar. E aí você traz, né, assim, ó, você exercito com a ajuda de Deus. Isso. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Porque a pessoa que fez isso, ela me acusou de algo, ela me levantou uma calúnia, e aí ela depois me chamou para conversar, e ela falou assim, vamos ficar em paz, vamos resolver, a gente já conversou, já esclareceu, tá tudo em paz. Só que eu falei, não, calma, não é assim. Eu preciso de um tempo, o que você me fez foi muito grave. Eu sou humana, eu sou cristã, mas eu sou humana. Eu tenho sentimentos. E aí foi quando eu entrei justamente nesse processo de entrar com oração, de pedir a Deus que me ajudasse. E graças a Deus eu superei, mas não é fácil. Não é fácil você ser acusada de coisas, não é fácil você ser traída por um marido, por uma amiga. Injustiças, Pois é, né? não é fácil. Quando nós temos essa dificuldade em perdoar, é porque nós nos colocamos em um lugar no sentimento de injustiça, né? Aí entra a fé, né? Para perdoar, a gente vai primeiro precisar de fé. Fé para obedecer, né, um mandamento de um Deus que a gente não vê com esses olhos. Confiar que Ele é justiça mais do que a gente. Porque quando nós nos posicionamos, não, isso para mim é imperdoável, isso para mim não tem perdão.
nós acabamos nos colocando numa posição acima de Deus. Se a gente parar para pensar, peraí, Deus perdoou o pecado de todos nós, o meu, o seu, levou na cruz, pagou os nossos pecados, nos perdoa quantas vezes a gente for até Ele. Deus está sempre disposto a nos perdoar e a gente comete o mesmo erro novamente. Deus diz que Ele perdoa de novo e ainda coloca no mar do esquecimento os nossos erros e a gente não pode. E eu acho engraçado que tem pessoas que abrem a boca e falam assim, não, quem perdoa é Deus. É por Deus que a gente perdoa. É por obediência a Deus. Porque Ele diz o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar sobre todas as coisas, sobre aquela ofensa, sobre aquela traição, sobre aquela injustiça que eu sofri. Por amor a Deus, eu perdoo aquela pessoa. Perdão é uma decisão, Letícia. É por isso que eu falo, as pessoas romantizam muito as coisas. Amar é uma decisão. As pessoas pensam que amar é sentimento, é compromisso, é só flores, é só, não, eu te amo. Não, isso é o lado bom do amor. O amor Mas de a Jesus Bíblia diz foi que o amor sangrento, tudo sofre, né? tudo crê, tudo suporta. Dá o suporte. Eu lhe amo apesar de, entendeu? Eu lhe perdoo apesar de. Então, eu, por amar a Deus, eu lhe perdoo. Mas eu não gostaria de lhe perdoar. Você me ofendeu, você me magoou, você me prejudicou. Eu por mim mesmo, eu não lhe perdoaria. Mas por amar a Deus, eu perdoo. Eu decido. Perdão é uma decisão. Então, o que as pessoas não entendem, por isso tem gente que tem dificuldade em perdoar, porque não compreende que perdoar é decidir. Eu decido obedecer a Deus. Por obedecer a Deus, eu lhe perdoo. Não é que eu queira, não é que eu esteja afim disso. Eu estou ferida, eu estou magoada, eu estou, às vezes, até na minha razão. Mas por amar a Deus, eu lhe perdoo. Por amar a Deus, eu vou buscar uma restauração. Por que tem muita gente que sofreu uma traição num casamento e não consegue superar, não consegue virar a página? Por causa disso. Porque está olhando para o cônjuge, não está olhando para Deus. Porque quando eu olho para Deus, eu perdoo. Se eu vou conviver, aí é uma decisão minha. Agora, se eu decido viver, eu preciso viver com qualidade. Eu preciso buscar em Deus, Senhor, essa pessoa me traiu, essa pessoa me magoou, mas eu amo, eu não quero perder essa pessoa. Então, me ajude a superar essa dor, esse trauma e a prosseguir. Porque tem muita gente também que diz que perdoa e vive toda a briga passa na cara. Você me ama, mas um dia você me traiu. Você fez isso. E o quanto que isso é uma tragédia para os relacionamentos. Sim. Isso é uma tragédia para os relacionamentos, porque gera aquela asfixia na alma das pessoas. Desgasta, né? Qualquer relação. É um desgaste. A pessoa vive aprisionada, né? É como se a pessoa estivesse bebendo... Existe muito essa comparação, né? Que o perdão tem essa comparação. É como beber o veneno esperando que o outro morra. Pois é. E a pessoa fica com aquela ferida dentro de si. E hoje a ciência, né? A ciência já sinaliza para quantas doenças tem essas origens em situações mal resolvidas dentro de nós. E quantas delas estão associadas à falta de perdão. Sim. Você vê que em Mateus 19, quando os discípulos perguntaram a Jesus acerca do divórcio, né, se era lícito dar carta de divórcio, Jesus falou assim, no princípio não era assim. Mas pela dureza... mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Ele falou assim, pela dureza do vosso coração. Mas se nós não tivéssemos um coração duro, difícil de perdoar, não teria necessidade de divórcio. Porque Deus é um Deus de restauração. O amor não acaba. O amor é como uma planta. Se você regar, ele está ali. Mas, porque eu estou ferida, eu estou magoada, eu fui traída. É normal. Jesus entende isso. Se as pessoas não tivessem o coração ruim, se nós não tivéssemos, não tinha nem traição, para nem ter divórcio. Pois é. Né? Então, pela dureza de perdoar, a dureza de perdoar, de obedecer, de superar, há divórcios.
Por isso que eu estou enfatizando isso, porque tem pessoas que estão sofrendo, Carregando essa carregando mala, isso, né? Carregando o outro essa mala. já se arrependeu e a pessoa continua passando na E cara. assim, passado não tem como mexer. O que está feito, Pois é. né? Não tem o passado, a gente não muda o passado. Meu pai sempre fala, passado a gente não consegue mudar, mas a situação posta é essa. O que, que a gente pode fazer daqui para frente? A gente vai fazer daqui para frente, Pois é. né? Então, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação aqui. A gente falou primeiro da oração do Pai Nosso, né? Em que Jesus falou que a gente pede perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quantos de nós estamos orando, rezando o Pai Nosso todos os dias sem pensar nisso? A gente fala isso com a boca, mas tem ali aquela listinha de pessoas anotadas ali na caderneta, ali, com a caveirinha Sem ter do consciência lado, né? que isso está impedindo de receber o perdão de Deus. Isso, exato. Porque se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Então, aí eu chamo a nossa atenção aqui. Irmãos, pessoas que nos ouvem, por uma questão mesmo de inteligência. É melhor escolher perdoar. Porque nós vamos ser os primeiros beneficiados. Deus vai nos perdoar. Né? Então, partindo lá da palavra de Deus, a gente viu que o perdão é um mandamento. O perdão é uma condição para a gente ser perdoado. Porque a partir do momento que a gente perdoa, a gente está atestando diante de Deus que a gente obedeceu o que ele falou e que a gente confia na justiça dele. Sim. Vamos confiar. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente passou aqui sobre perdão, né? Que a gente colocou. Pessoas boas, pessoas experientes na fé, pessoas que conhecem a palavra se desentendem. Tem visões, opiniões diferentes. E nessa situação podem até divergir, ter ali uma desavença, uma briga, enfim. E se apartam, perdoam, se apartam, enfim. Segue cada um na sua trajetória, não tem problema. Perdão não demanda de nós ter que depois voltar a viver abraçado e tirando foto como era antigamente, né? Até porque Deus nunca esperou de nós hipocrisia. Sim. Então, ele já sabia sobre isso também. E é interessante você falar sobre essa questão da hipocrisia, porque tem muita gente que, porque pediu perdão, acha que você tem que estar... Não, eu já pedi perdão, então me perdoe. E aí a gente precisa estar junto e misturado. Sendo que, às vezes, quando o outro recua, é justamente para não ser hipócrita. Exatamente. Entendeu? Porque hipocrisia também é pecado. Sim, seja sim, sim, não, não. Pois Hipocrisia está totalmente então, conectada com a mentira, né? São falsas, estão ali dizendo que lhe perdoaram e não lhe perdoaram. E quantas lhe perdoaram, mas prefere manter uma certa distância. Está tudo bem, o que passou, passou, mas enfim, estou aqui se precisar, mas é melhor a gente caminhar cada um na tua estrada. Até porque, né? Letícia, quando quebram a confiança na relação, é horrível. Exato. Então, por isso precisa ter esse discernimento, né? Buscar esse discernimento. Terceiro ponto que a gente falou, que você já falou para a gente fazer digamos, a gente pontuando as etapas do perdão, porque como você falou, o perdão remete à palavra processo. São fases, né? Primeiro, compreender que a gente precisa perdoar se quer ser perdoado, que é um mandamento de Deus, que as pessoas mesmas que conhecem a palavra magoam umas às outras e que, enfim, a gente supera isso e não necessariamente Deus requer de nós que venhamos a restaurar o vínculo como foi no início. E um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente trazer agora aqui para a discussão sobre o perdão é até quantas vezes perdoar, Jamile? E aí eu vou ler aqui essa passagem que está no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 18. Quem quer conhecer a história de Jesus, o que Jesus falava, eu recomendo muito a leitura do Evangelho de Mateus, porque é muito fácil, é uma linguagem boa e a gente consegue ouvir Jesus, é muito bonito isso, né? Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro, que era o apóstolo, se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pois é.
7 era o número da perfeição, né, para os judeus. Então, ele achava 7 vezes. Então, assim, e tem gente que ainda fica presa a fazer conta, né, do 7 vezes 7. Imagine se Jesus só nos perdoasse 70 vezes 7. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de não sermos consumidos. Então, se Jesus não renovasse essa misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, se Ele não nos perdoássemos todos os dias, estaríamos fritos. Foi só uma parábola, né? Uma forma dele ilustrar e dizer assim, olha, tem que perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. Pois é. E essa questão de perdão, Letícia, isso é muito sério, porque assim, como você trouxe a questão de João Marcos e Paulo, você vê que eles tiveram essa desavença, eles brigaram, se afastaram por um período, isso. Mas você vê lá na frente quando Paulo manda buscar Marcos, porque ele Sim. era útil, né, necessário. Então, assim, eu entendo que a gente precisa ter essa sabedoria, esse equilíbrio, para entender. Por isso que eu falo da questão do recuar. Às vezes o outro está no seu processo. Isso. E é necessário recuar. Mas depois que ele foi curado, que ele foi sarado, Jesus já tirou aquela situação da mente, do coração, ajudou a superar, a pessoa vai lá e vê que não é necessário, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a andar junto. Isso. E a questão da humildade. Sim. Não, você me deixou na mão, mas agora eu preciso de você. Eu reconheço. Passado um tempo, para quem quiser... A gente está dando spoiler da história aqui, né, Jamile? Mas para quem quiser ver lá a história de Paulo, Barnabé e João Marcos, tá lá no livro de Atos, capítulo 15. A gente contou aqui sobre 2 homens de Deus, né? 2 homens cristãos, Paulo e Barnabé, que se desentenderam gravemente, como disse a Bíblia, mas nem por isso eles perderam o foco no propósito, seguiram fazendo o que eles se propuseram a fazer, que era visitar, que era edificar, que era falar de Jesus Cristo, que era estabelecer as bases da igreja primitiva, né? Eles não deixaram de fazer o que tinha feito, e lá na frente você vê Paulo, num ato de humildade, entra em contato e fala, olha, mande, por favor, o João Marcos, aquele que eu não queria que você levasse, porque tinha pisado na bola uma vez. Então, assim, ele pisou na bola uma vez, eu fiquei chateada com ele. Mas, ok, o tempo passou, né? Enfim, eu já perdoei. Eu amadureci, ele deve ter amadurecido também. O João também. Marcos se mostrou nesse período que ele já entendeu melhor como as coisas devem ser feitas, o compromisso, e agora ele é uma pessoa útil para a obra do reino. Então, mande ele, por favor. E aí é onde eu falo, eu volto para a questão do perdão na família. Eu sempre falo, família é lugar de perdão. Se a gente não entender isso, a gente não vai viver bem em família. Porque em casa é onde há os maiores problemas. Né? Com marido, com filho. Pai, filha. Então, se a gente não perdoar, a gente não vai ter relacionamento familiar saudável. Então, a gente precisa entender, você me decepcionou, você me ofendeu, você magoou, mas eu lhe perdoo. Letícia, a minha relação com meu marido, eu vou fazer 21 anos de casado, mudou totalmente quando eu entendi que Eliseu, além de meu marido, ele era meu irmão em Cristo. Olhar para o outro dessa forma, com um olhar de misericórdia. Às vezes a gente olha assim, mas ele reclamou da minha comida, que ele reclama muito da minha comida. Mas ele me ofendeu, eu fiz a comida e ele não gostou. Mas ele é meu irmão. É uma pessoa sujeita às mesmas falhas, né? Uma vez eu estava lendo, né, eu acho que era um artigo, não tenho certeza, e reportava a decepção que nós temos quando percebemos que os nossos pais não são super-heróis infalíveis que a gente pensava que eles fossem. É um choque de realidade. Né? Isso aí. Que eles são tão sujeitos a erros e erram tanto, né? E para o filho administrar aquilo é uma etapa, é um processo. E nesse processo entra ali a necessidade do perdão. Sim, a maturidade faz isso. A gente entender que não, eu preciso perdoar os meus pais. Se hoje eu tenho alguns bloqueios, eu agradeço a forma como eu fui criada. Mas por que minha mãe me criou daquela forma? Porque ela também foi vítima de alguns traumas, de alguns bloqueios que ela tinha. Então, quando eu entendo isso, Letícia, eu perdoo a minha mãe. Minha mãe me super protegeu.
Eu fui uma criança que eu tinha bicicleta, eu tinha as coisas, e ela dizia, não vai rodar bicicleta não, senão vai cair, vai quebrar um braço. Eu chorava, olhava para a bicicleta, era. Eu tinha, minha tia tinha um sítio, tinha várias árvores, e ela dizia assim, não vai subir em árvore não, que vai cair, vai quebrar um braço. Minhas primas tudo subiam, arrancavam as frutas e eu ficava embaixo colhendo, porque eu não podia. Então, assim, hoje eu tenho alguns bloqueios, eu agradeço essa super proteção. Mas eu preciso olhar para isso e perdoar, porque ali também ela tinha. Foi fruto dos bloqueios dela. Então, quando a gente para pensar que não, Eliseu, meu marido vacilou comigo, mas eu preciso perdoar ele, ele é meu marido. Ele é o homem que eu escolhi para viver, até que Cristo nos leve. E o quanto ele é o pai isso dos meus é maior, filhos. qual o valor que você vai dar para isso, Pois é. né? Comparado com a aliança e com a missão que vocês têm juntos. Quantas pessoas destroem um casamento, uma vida? Construíram, tem filhos, tem bens, tem tudo, destrói uma história por causa, às vezes, de uma noite, de uma relação sexual, de coisas assim, sabe? Não estou dizendo que isso não vai doer, que não vai magoar. Vai. Mas quando você para e pensa assim, isso é maior do que tudo que eu vivi, de tudo que eu construí, eu vou destruir tudo que eu conquistei por causa de uma relação sexual? Esse é um ponto que você tocou que é bem delicado. Bem delicado. E talvez a gente vai divergir, entendeu? Porque a própria Jesus mesmo, né? Ele falou, e enfim, a palavra, ela dá legalidade, né? Pela dureza do coração. Exatamente. Acho que o meu coração é duro, então. Não, mas é isso que eu quero que você pare e pense. Às vezes a gente esquece o propósito por causa de uma falha. Sim. Todos estamos sujeitos a falhas, Sim. né? Quem pode tropeçar pode ser qualquer um de nós. Sim. Então, quem está em pé, cuida para não cair. Com certeza. Mas, só para deixar claro para quem está nos assistindo, assim, o adultério na Bíblia, ele autoriza, ele legitima e diante de Deus está tudo certo o divórcio. Né? Não claro, o casamento, né? No caso... há divergências nesse ponto aí, né? Há divergências, mas assim, o adultério, ele legaliza, digamos assim, ele autoriza o divórcio, porque houve ali uma quebra de aliança, né? E quebras de aliança é um tema bem delicado com Deus, né? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de pactos, o Deus da Bíblia é um Deus de compromissos. Sim. Tanto que ele deu o filho dele, por que o filho dele morre e derrama sangue na cruz? Por quê? Vamos fazer uma comparação aqui com primeiro, para que foi a morte? Vamos para a cruz agora. Por que Jesus Cristo morreu, Jamile? Para perdoar os nossos pecados. Para restaurar o quê? Uma aliança que foi quebrada lá no Gênesis. Lá no pecado, lá no início de tudo. Então, assim, a gente vai para Jesus, vai para a cruz. Jesus pagou um preço de sangue, porque o nosso Deus é um Deus de pactos. E quando a gente vai para o Velho Testamento e até a cruz de Jesus, que já é no Novo Testamento, a gente percebe que os pactos, eles eram feitos com sangue. Ainda assim, a gente sabe que há várias religiões, etc e tal, que utilizam disso. Por quê? Porque sangue é vida. Né? O próprio Deus tinha dito, né? Sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Por isso que foi necessário Jesus derramar o sangue. E no Velho Testamento haviam sacrifícios, mas Deus falou, né, que ele enviaria o filho dele justamente porque aquilo ali já não funcionaria mais. Para a redenção da humanidade, para restabelecer o pacto feito com Deus no Éden, somente mesmo o filho dele, Jesus. Porque não tinha nenhum pecado sobre Jesus. E Jesus, pensa que injustiça, se a gente parar para analisar, pensa que injustiça. Jesus, que nunca pecou, nunca fez nada de errado, pagar pelo peso e pecado de todos nós para restaurar essa aliança. E aí a gente olha para Jesus que fez isso sem dever nada, sem ter feito nada de errado, e a gente se coloca numa posição de não querer perdoar. Mas é isso, né? Que eu quero que você pare e pense diante do que você falou da questão do casamento. É uma coisa. De refazer isso, a aliança. Perdoar é uma coisa, né? A Bíblia fala que dever é perdoar. Aí, se você vai caminhar junto ou não, é aquela decisão que tem que ser a mais profunda possível.
Não tô dizendo que eu não faria, enfim. Uhum. Eu tô querendo dizer o seguinte, que é uma decisão que, especialmente as mulheres, porque a gente vê muitas mulheres machucadas, né? Eu falo porque eu trabalho num ambiente de leis, de separação, de divórcio, etc e tal, e nós conseguimos ver o que a ferida leva para a mulher e o quanto que isso gera desdobramentos depois em salas de audiência, né? Confusão de papéis, né? De utilizar tanto homem quanto mulher, de utilizar uma criança por conta de uma situação. Uhum. Então, assim, é um tema, o adultério, segundo a Bíblia, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, legitima, sim, o divórcio, mas é o que Jamile falou. Pela dureza do coração. Isso. Porque o que Deus, na realidade, quer é que haja perdão e restauração. Quando há um arrependimento, não estou falando de uma pessoa que cínica, Sim, que vive fazendo, entendeu? Pessoa e como cínica, sim, eu estou falou falando tudo. de pessoas que erraram, mas se arrependeram e mudaram, entendeu? É isso que eu falo, você destruir uma vida. Porque por que que a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio causa tudo isso. Prejuízo financeiro, emocional, prejuízo psicológico dos filhos, descendência. tudo. Várias Prejuízo situações para serem em tudo. administradas. Então, assim, por isso que Deus fala que ele odeia o divórcio. E não tem como você divorciar de um homem sem levar pedaços dele. E ele levar pedaços seus. Então, por isso que é prejuízo total. Mas é isso que eu lhe digo. Então, se houve arrependimento e a pessoa perdoou, aceitou perdoar aquele, então supera, vira a página. Não fica passando na cara todos os dias, entendeu, Letícia? O que eu quis dizer? Se você perdoou, então vive. Entra Isso. de fato na relação. Porque tem gente que fica, não, eu perdoo, mas eu... Mas não tá livre, Fica todo dia tá na briga, preso, passa na cara. né? E fica aquela Ou desconfiança. às vezes vai pra não onde? passa na Olhando cara. o celular. E aquela agonia. Não, se você perdoou, relaxa. Ou Pede às força a Deus, sabedoria e vai reconstruir essa relação. Isso que você destacou é de suma importância, porque aí vem essa outra, digamos, outra estratégia do inimigo, né? Das destruições. Vamos pegar esse caso que você colocou na mesa, de um adultério, de uma mulher que não soube administrar aquilo dentro dela, mas por alguma razão continuou casada com o marido, seja por dependência econômica, que a gente vê muito, Dependência por emocional, ou mesmo questões sociais, questões patrimoniais, enfim, ela continua lá. Vamos supor que não é uma pessoa cínica, como você bem destacou. Uma pessoa que quer, digamos assim, que quis se alinhar, reconhecer o que errou. Qualquer um que caminha aqui nessa terra pode cometer um erro, pode ter uma fraqueza. Resolveram continuar juntos, mas a pessoa continua presa, né? Perdoou da boca para fora só por uma questão de obrigação mesmo, né? Olha, Deus, a tua palavra está dizendo que eu tenho que perdoar. Então, ó, está perdoado. Pronto, perdoei. Mas aí faltou aquela parte, né, Jamile? De viver a justiça de Deus, viver pela fé. A justiça que Deus traz quando a gente cumpre os mandamentos dele. Porque a partir do momento que a pessoa declarou com a boca, mesmo que não quisesse, nossa, que essa pessoa fez, o que ele fez é imperdoável, me desrespeitou, quebrou a aliança, destruiu a família, etc e tal. Mas tudo bem, eu perdoo. Por obrigação e obediência à palavra. Mas se não vier conectada com a confiança exercida através da fé num Deus de justiça, vai ser um cativeiro eterno. Pois é, por isso que eu falo da questão do processo. Aí a pessoa vai entrar agora num processo de perdão, de terapia, entendeu? Que é necessário. Oração, terapia, aconselhamento pastoral com seus líderes, porque assim, é um processo. Por isso que eu falei, perdão não é da noite pro dia. Eu perdoei e acabou, passou uma borracha. Não, eu vou entrar nesse processo. E eu preciso entrar consciente. Não vai ser da noite pro dia. Não é porque eu perdoei meu marido que me traiu, que amanhã eu vou estar com ele de boa. Não, não é assim. Mas eu preciso também pensar, Letícia, como o diabo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes, assim, as pessoas falam assim, você defende. Não defendo adultério. Deus me livre de ser traída. Nem tem como Mas você eu defender digo isso. a questão de... Eu penso da seguinte forma, uma pessoa que vai buscar na rua é porque ele está em falta. Então, quando eu penso o seguinte, quando há uma situação dessa, a pessoa precisa parar e pensar, de que forma eu contribuí para que isso acontecesse?
Por isso que eu falo da autorresponsabilidade. Eu preciso parar e pensar. Porque, às vezes, a pessoa só associa a traição a uma relação sexual. E, muitas vezes, o outro não foi buscar sexo, porque tinha sexo em casa. Ele foi buscar companheirismo, foi buscar amizade, companheirismo, tantas coisas, afeto, que, às vezes, não tinha. Entendeu? Um ambiente agradável. Então, aí onde a pessoa precisa parar e refletir. Por Ó, que Jamila, que o eu acho que outro... isso é uma falta de Bom, caráter mesmo, viu? também, Letícia, mas tem muita Mas, assim, coisa que envolve. Isso aí pode entendeu? explicar, mas para mim não justifica, não. Não, Entendeu? nada Assim, justifica uma traição, mas eu quero dizer isso. se que tá em quando falta, eu ele penso, chegasse e falasse, olha aqui, ó, estamos com esse mas problema aqui muitos no... casais não têm intimidade, entendeu? Para chegar e falar. Muitos não têm estrutura emocional para ouvir, você não está se cuidando, você não tô gostando do que eu tô olhando e tô vendo, sabe? Sim, Então, assim, tem isso muito é um casal que não ponto, tem, sim. é isso que eu digo. Vai Então, por deixando não ter as raposinhas, né? intimidade, As aí raposinhas. depois o outro, me traiu. Sim, mas por isso que eu digo, a pessoa tem que parar e pensar, por que ele me traiu? Até que ponto eu contribuí para isso acontecer? Ele me traiu, faltou caráter, tudo bem. Mas até que ponto? Você está entendendo? Porque eu falo a questão do perdão? Porque muitas vezes a gente só sabe culpar o outro. A mesma coisa é a amizade, Letícia. Por que o outro me traiu? Às vezes eu confiei demais. Às vezes eu entreguei demais. A decepção é nossa. Porque às vezes ou eu superestimo essa pessoa, ou eu subestimo. Então, às vezes, eu criei expectativa demais com aquela pessoa. E aí eu acho que você tocou num ponto, você falou de expectativa, né? E relacionamentos. O perdão, ele decorre das relações. Sim. E nós estamos em várias relações. Profissional, pessoal, familiar, amorosa, enfim, filho, mãe e filho. Aí você falou sobre este ponto específico, Jamile, expectativas. Muita da nossa dificuldade de exercer o perdão decorre das expectativas ideais e reais que a gente tem com relação ao outro. E aí você chamou a atenção para um ponto que merece aqui a nossa reflexão coletiva sobre qual é, né? Será que o que eu estou idealizando, o que eu estou projetando, será que isso tem comunicação com a realidade? Cada com um o dá pé o no que chão, tem, Letícia. né? Então, às vezes, Esse eu ponto é espero algo de importante. você que você não tem para me dar. Entendeu? E aí você se magoa porque não oferecia aquilo. Mas e aí vem isso. Então, por isso que eu falo da autorresponsabilidade. Eu preciso parar e pensar assim, até que ponto eu contribuí para que ela me decepcionasse? Às vezes eu me decepcionei comigo mesmo. Você só deu o que você tinha. Eu que criei a expectativa que você ia ser de uma forma, que você ia agir de uma forma, e você agiu de outra. Porque você só foi você. Então, por isso que eu falo da questão do perdão. Essa questão do perdão é muito ampla. A gente precisa parar e analisar. Porque cada um dá o que tem. Por que muita gente está frustrado com relação a amigo, com relação ao namorado, ao marido, ou o que for? Porque está criando expectativa que o outro não tem. Eu esperava que ele fosse romântico e ele não era. Mas ele aprendeu a ser romântico com quem? Ele tinha um pai romântico? Ele tem um ambiente que favorece isso? Às vezes o homem foi criado lá, só trabalhando para pagar água, luz, bujão. Aí você está esperando receber flores? Ele acha que já lhe deu flor, já pagou suas contas, já tá bom. Entendeu? Então, assim, sabe o que é? Por isso que eu falo que às vezes a gente está criando expectativa, está se frustrando, está se magoando com coisas que o outro não tem culpa. O problema é meu, eu que sonhei, eu que esperei, eu que pensei. De fato, então vamos lá. Perdão é realmente um tema complexo, porque remete às dores de cada um, né? E a relação com o outro. E normalmente quem nos decepciona, quem mais vai requerer o perdão de nós são as pessoas com quem mais nós convivemos. E são essas pessoas também a quem o Senhor requer de nós que amemos de uma forma mais coerente, porque é o testemunho. Né? Você falou das famílias, né? O quanto que o perdão é um prato na mesa, né? Deve ser um prato na mesa da casa dos cristãos. Porque sem perdão, os vínculos ficam rompidos. E aí vem toda essa gama, né? De perdoar para ser perdoado, perdoar porque é um mandamento do Senhor. Como fazer isso? Por isso que eu falo, a Colossenses 3 fala da questão, filhos, honrai os vossos pais. Mas o mesmo texto fala o quê? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, às vezes, um pai quer ser honrado
por um filho, mas ele provoca a ira do filho. Sim, tô vendo aqui. Entendeu? Então, assim, a gente precisa parar e trazer a autorresponsabilidade. Por que que o filho, às vezes, está agindo daquela forma? Porque eu estou contribuindo, ou então porque eu estou deixando um vácuo. Deixa eu ler aqui, Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, de 13, diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Então, é bem claro, né? Assim, o mandamento sobre perdoar é muito claro. Não dá para a gente ter dúvida sobre isso. Sim. O maior exemplo, Jesus na cruz. A missão de Jesus foi morrer pelos nossos pecados. Ninguém paga pecado. Não. Jesus fez isso por nós. Não tem como a gente pagar esse preço que é alto demais. Por isso que a gente precisa da ajuda dele. Exato. E aí, como perdoar? Vamos lá, eu não consigo, eu tenho dificuldades, eu não sei como eu faço, porque o que eu sofri foi muito grave, isso não existe perdão, foi um abuso sexual, enfim, foi uma violência, foi um homicídio, foi um adultério, foi uma quebra de aliança. Como nós conseguimos aprender a perdoar, Jamile? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, pedindo forças a ele. E a gente tem um consolador, Sim. né? Jesus Cristo, antes de subir aos céus, após a ressurreição, ele falou que não nos deixaria sós, que ele enviaria para nós o Espírito Santo dos céus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, justamente para que a gente, nessas ocasiões de maior dificuldade, de aperto, de não conseguir orar, Sim. orar e passar por esse processo que você bem explicou. É como ele fala em Atos 1:8, e receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando eu recebo poder para perdoar. Amém, eu recebo poder para superar. Amém, eu creio. Entendeu? Por isso que eu digo, a solução está em Jesus. Porque ele viveu tudo isso. Ele foi, você vê que ele, Pedro, negou a ele, traiu ele. Com certeza isso doeu em Jesus. Mas o que foi que Jesus fez? Quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, Maria, avisa a Pedro que eu ressuscitei. Além dele mandar avisar Pedro, depois quando Pedro está lá pescando, ele preparou um jantar na beira do mar, para quando Pedro voltasse e disse o quê? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Por isso que eu lhe falo, por que Jesus, ele tratou Pedro? Pedro negou Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus perguntou isso. Pedro, tu me amas? Ali Jesus estava sarando a dor de Pedro. Jesus estava sarando a alma de Pedro, que estava ferida, a vergonha, a humilhação, porque todos viram que ele era amigo, mas num momento crucial ele deixou. Ele sozinho. Então, assim, é isso que eu digo, tem que buscar em Deus. Tem que buscar em Jesus Cristo força, sabedoria, tem que buscar na palavra, porque é a palavra que vai nos orientar, entendeu? Porque se Jesus, é como ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. E ele disse, eu venci, vocês vão vencer. Sim. Entendeu? Somos porque sem mim nada podeis fazer. Então, com ele, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode. Amém. Por amar ele, eu perdoo. Por amar ele, eu supero. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoada. E a gente quer ser perdoada, né, Jamile? Pois é. Vamos orar, então? Vamos. Vamos orar, então. Amado Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te damos graças pela oportunidade de refletir na Tua palavra, Senhor. Amém. Tua palavra, Senhor Deus, que nos lembra hoje, mais uma vez, sobre a importância do perdão. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e perdoamos aqueles que nos ofenderam, Senhor Deus, porque nós queremos ser perdoadas por Ti, porque nós queremos viver a liberdade para a qual Cristo conquistou por nós naquela cruz. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus em favor daquelas pessoas que estão nos acompanhando, que estão aqui meditando, que estão aqui buscando, Senhor Deus, essa liberdade trazida por Jesus, que estão aqui em busca da vida abundante que o Senhor Jesus conquistou
conquistou para nós naquela cruz, Pai. Uma vida livre, livre do peso do pecado, livre do peso, Senhor Deus, da decepção, da tragédia, da violência, do abuso, da traição, Senhor Deus. Pai, nós oramos agora em favor dessas pessoas que querem essa liberdade, mas por alguma dificuldade não têm conseguido acessar o perdão, Senhor Deus. Não têm conseguido liberar este perdão, Senhor Deus, aquele que a machucou. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, visita esses corações e leva direcionamento, leva força e leva poder, porque o Senhor nos garantiu que o Espírito Santo ficaria conosco para nos consolar e nos instruir em todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos juntas aqui em torno da Tua palavra. Pai, abençoa os que estão trabalhando aqui na técnica, as famílias representadas. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles que têm cooperado para que este programa possa ir ao ar. Que todos esses empreendimentos, Pai, alcancem do Senhor muito mais do que eles têm investido para que a Tua palavra seja proclamada. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi um prazer estar com você nesta meditação sobre o perdão e que possamos cada dia refletir mais a Cristo, aprendendo e vivendo o perdão em nossas casas. Amém. Que possamos buscar força em Deus, né, para perdoar e perdoar as pessoas que nos ofendem e nos perdoar, Letícia. Amém. Porque muitas vezes estamos precisando nos perdoar. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.